Olá, vamos dar continuidade então ao estudo dos mamíferos. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a morfologia interna e a fisiologia. Falar um pouquinho sobre o esqueleto, a parte então do crânio. Então nós já tínhamos visto lá inicialmente que o crânio dos mamíferos possui aquele padrão sináptico, que é da própria linhagem lá, desde o ancestral reptiliano. Então o padrão deles tem então um par de aberturas, né, ou fossos temporais. Além disso, vamos chamar a atenção também pelo fato de o crânio possuir um palato secundário bem desenvolvido, que é o fato do quê? Lembram que lá nos anfíbios, a abertura das narinas internas, as coanas, eram bem anteriores, e também nos répteis. E nós vimos que só lá nos crocodilianos, aquelas aberturas internas, ela era deslocada lá para o final, né, para a parte, então, posterior do céu da boca, né, do palato. Então, observe aqui nos mamíferos também, aqui é que estão as coanas, seriam, então, aquelas aberturas das narinas. Então, a abertura externa estaria aqui nessa região, mas passa, então, por um canal aqui atrás, né, acima do céu da boca, e nós temos aqui, então, as coanas. Então, no caso dos mamíferos, o importante, né, da presença desse palato secundário é o fato dos mamíferos poderem, né, mastigar enquanto eles estão respirando. Assim como o filhotinho pode mamar, sugar no mamilo, enquanto ele estiver, né, respirando. Então, o único momento em que ele dá uma pausa no processo respiratório é no momento de engolir. Então, o palato secundário permite esse processo que não é, então, facilitado lá nos répteis e nos anfíbios. Uma coisa interessante também, observe, então, lá na base do crânio, a presença de 2 côndilos occipitais, que vai permitir, então, o apoio do crânio na primeira vértebra da coluna. Então, ele vai limitar um pouco o movimento do pescoço, diferente das aves, que possuem apenas um côndilo occipital, assim como os répteis. Então, lá nas aves, nos répteis, eles têm um ponto único de apoio, então permite uma mobilidade maior do pescoço. Também em relação ao crânio, lembra que nós temos, então, um osso móvel lá desde os condrictes, osso móvel no crânio, que é a mandíbula, que aqui nos mamíferos ele é um osso único, chamado dentário. Então, houve uma fusão de ossos, perdas e fusões, e ele passa a ser um único osso. É diferente lá dos anfíbios, diferente dos répteis. Lembra que nos répteis, inclusive, eles têm aquela conexão, né, que pode ser flexível ou não, no crânio, no caso das serpentes, que eles chamam de hemimandíbulas. Então, não é o caso dos mamíferos, que tem então, um único osso formando a mandíbula. E também, se nós pensarmos lá na orelha média, a presença de 3 pequenos ossículos, né, que então aqui está a região do tímpano, que é uma membrana, 3 ossinhos na orelha média. Então, nós temos aqui o martelo, a bigorna e o estribo. Então, só mamíferos possuem 3 ossículos na orelha. Então, também está relacionado com o esqueleto, são os menores ossos do corpo humano e dos mamíferos de modo geral. Então, os demais vertebrados que possuem a orelha média, então, anfíbios, répteis, e aves possuem apenas um ossinho, que é o estribo, que lá também é chamado de columelo. Certo? Então, isso também está relacionado aqui com o esqueleto. Se pensarmos no esqueleto axial, além do crânio, então a parte da coluna vertebral. Lembra que a coluna vertebral existe lá desde os condrictes, né, com vértebras completas formando uma coluna. Então, o esqueleto ele é predominantemente ósseo, então ele é bem calcificado, com algumas áreas de cartilagem. E uma coisa interessante dos mamíferos é que ele possui a coluna, né, com regiões diferenciadas. Então, a parte cervical, que são as vértebras do pescoço. Temos a parte então, torácica, que é onde estão onde se articulam as costelas, a parte lombar, a parte sacral, que isso aqui é fundida com a cintura pélvica, e a parte caudal. Nem todos os mamíferos vão ter a cauda desenvolvida, não é o nosso caso, por exemplo, a nossa regride, né, durante o desenvolvimento embrionário, mas a maioria dos mamíferos tem a cauda bem desenvolvida com várias vértebras. E uma coisa bem interessante é que os mamíferos eles têm um número fixo de vértebras do pescoço, que são 7 vértebras cervicais. Nós temos apenas 3 exceções de todo o grupo, né, de toda a classe mamália, que apenas, então, 3 não tem, vão ter 6 ou 8 vértebras cervicais. Demais, todos os mamíferos têm apenas 7 vértebras cervicais. É o caso, então, aqui por exemplo, aqui tem o exemplo do cavalo, então, mostrando todo o esqueleto interno. Então, lembrando aqui os membros anteriores, os posteriores, as cinturas, então, tanto escapular quanto a cintura pélvica, mostrando as regiões da coluna. Aqui outros esqueletos, para vocês terem uma ideia, aqui no esqueleto do elefante, estão mostrando aqui, inclusive, os dentes incisivos. Então, vejam bem, 7 vértebras
no pescoço. Aqui uma girafa, vejo mesmo a girafa que tem aquele pescoço imenso, tem apenas 7 vértebras no pescoço. Aqui o ornitorrinco, lembrando que ele é mamífero também. Observem a postura. Aqui um lobo marinho, né? Então às vezes observa lá, ele tem como se fossem os membros, né, no formato de nadadeiras, já que eles se deslocam na água, mas se você observar internamente o esqueleto dele, lembra exatamente os membros correspondentes. Então o equivalente aqui, por exemplo, que é o nosso húmero, né, aqui é o nosso radiuna e as falanges. Então eles têm exatamente a mesma correspondência dos demais. Uma coisa interessante que nós podemos observar em relação aos mamíferos também é a questão da própria postura. Lembra que os membros, quando ele é quadrúpede, eles são bem voltados para a parte mais ventral do corpo, diferente dos répteis, que é mais lateral. Mas o próprio apoio, né, no solo, ele vai ser diferenciado. Então, nós temos animais chamados pontígrados, que ficam com toda a planta, né, o palma da mão e planta do pé, no solo. É o nosso caso, né, embora seja só os nossos pés que estão apoiados no solo, não as mãos, mas ele vai ser então chamado de plantígrado, no caso do urso também. Nós temos aqui os chamados digitígrados, que ficam com os dedos apoiados, é o caso do cachorro, por exemplo. E temos os chamados ungulígrados, ou ungulados, em que eles ficam apenas a ponta do dedo no chão. Então, olha só, aqui nós temos também o caso dos porcos, então veja que são a ponta de 2 dedos, são dedos pares, aqui são 4 dedos, no caso dos porcos, dos suínos. Então, a ponta dos dedinhos é que fica no chão. Então, são 2, ou dados dedos pares, no caso da vaca, dos cervos, da girafa, e dedos ímpares. Então, apenas um dedo apoiado no chão, como é o caso da zebra, do cavalo, que é o dedo do meio. Então, veja que ele se apoia na ponta do dedo. Então, o casco, na verdade, ele é, então, como se fosse uma grande unha, né? Inclusive, ele cresce e precisa ser cortado. Em relação ao padrão de dentição, nós falamos que os mamíferos, eles têm o que a gente chama de heterodontia, então dentes diferenciados. Então aqui dá para ver direitinho, então normalmente a gente sempre considera meia mandíbula, meia cada, então em cima e embaixo. Inclusive é uma forma de diferenciar os mamíferos dentro da classe mamária em ordens, pelo padrão de dentição, pelo número de dentes. E que a gente pode ver, por exemplo, né, aqui seria um exemplo que pode ser do humano, mas todos os mamíferos podem fazer a mesma leitura. Então nós temos aqui os incisivos, né, temos os caninos, aqui o C, aí nós vamos lá, os premolares, e daí os terceiros molares, né, a partir do F aqui. Então, esse padrão de dentição, que é uma diferenciação de papel e de função desses dentes, isso é observado apenas em mamíferos. E nós podemos ter números variáveis de incisivos, de premolares e molares, mas canino é sempre apenas um par. Então, em cima e embaixo, direita e esquerda, certo? Então, o canino é sempre único. Aí, pelo padrão de dentição, a gente consegue, inclusive, observar e inferir a dieta de cada um desses animais mamíferos. Se você observa, por exemplo, caninos bem desenvolvidos, pontiagudos, as pontinhas, né, as cúspides dos dentes, mesmo dos premolares e molares, sempre pontiagudas, significa que é bem provável que seja, então, um animal carnívoro. Se você observar um animal que tenha, né, dentes muito parecidos, que você não consegue diferenciar o que é molar e premolar, são muito parecidos, são deslocados mais posteriormente, que existe um espaço chamado diastema, que entre os incisivos e os premolar e molar, se pode inferir que são animais herbívoros. Inclusive, os bovídeos, no caso vaca, do carneiro, das cabras, eles não têm os incisivos superiores, e eles não têm também caninos, e só tem, então, a presença dos incisivos inferiores. Então, o que eles vão fazer? Eles normalmente não vão cortar o alimento na hora que ingerem, eles vão apenas coletar com a língua e vão mastigar com esses dentes aqui. Então, é bem interessante. E esses dentes, inclusive, eles têm crescimento contínuo ao longo da vida, porque aí eles conseguem compensar o fato desses dentes se desgastarem com a sílica que está no capim. Lembrando que os mamíferos têm o que nós chamamos também de fiodontia. Então, os gatos, cachorros jovens, sabem que eles trocam os dentes como a gente, né? Apenas uma vez. Então, apenas 2 dentições ao longo da vida. Aqui estamos no cachorro, dá para ver direitinho, né, a diferença aqui, então, aqui são os molares, numa cor, os premolares na outra, o canino e o incisivo. Observe que o 4º premolar superior e o 1º molar inferior formam uma estrutura bem desenvolvida, que a gente chama de aparelho carniceiro, que é típico da ordem carnívora.
Então, todos os animais que são incluídos na ordem carnívora possuem esse aparelho carniceiro. Se você lembrar, é por aqui que o cachorro ele fica roendo o osso, né? Então, ele vai coletar alimentos com os incisivos e caninos, vai até rasgar pedaços, mas ele vai ter mais força nessa região aqui. Então, mais alguns exemplos. Então, aqui um cachorro, um vídeo que a gente tinha falado. Aqui um roedor, né, no caso da ordem rodente. Observe que aqui esses incisivos são bem desenvolvidos em cima e embaixo. Eles têm esmalte só na parte frontal, não tem esmalte atrás, então ele vai desgastando mais rápido a dentina que está atrás e mais devagar o esmalte que fica na parte frontal. Então, ele forma esse cisel, esse aparelho cortante bem desenvolvido aqui. Esse espaço aqui é porque ele consegue isolar, quando estiver roendo, que não é algo interessante, um item interessante para engolir, então ele vai jogando fora e a bochecha, né, faz uma dobra aqui dentro e ele impede que essa comida vá para dentro. E quando chega na parte, digamos, comestível, realmente, do que ele está roendo, ele vai usar esses dentes então, premolares e molares posteriores aqui, que são, então, chamados molariformes, para fazer, então, a mastigação. Aqui um exemplo também de um cavalo, então, diferente ó, da vaca e do boi, que não tem os incisivos superiores. Os cavalos têm dentes, né, em cima e embaixo, aqui no caso dos incisivos, os caninos são modificados em incisivos também, no mesmo formato. Aqui um suíno, que mostra, então, que ele tem um padrão um pouco diferenciado do carnívoro e do herbívoro, porque eles são animais onívoros, né, se alimentam de vários itens diferentes alimentares. Mais alguns exemplos, aqui de roedores, leão marinho, então, que é da ordem carnívora, aqui um coelho, então ele não está na mesma ordem, né, dos roedores, embora ele seja, né, possa roer também. Aqui a diferença é que ele tem, atrás desses par de incisivos superior, ele tem um par bem pequenininho, curtinho de incisivos que vão atrás deles, e também o fato da dentina ser disposta tanto na frente quanto atrás do dente. Então, só a ponta que não tem esmalte, né? Então, tem esmalte contornando os dentes dos dois lados, e no caso do roedor, apenas a parte frontal. Também, então, ele consegue roer, né, de forma parecida aqui com os roedores. Aqui o exemplo da girafa, que também, assim como os bovídeos, não tem os incisivos superiores. Dá para ver aqui, saber que é uma girafa pelo osso do corno, né, que está bem visível aqui. Nós temos o caso aqui de mamíferos que não possuem dentes, é o caso das grandes baleias de barbatanas. Então, no lugar dos dentes, aqui, a gente observa o quê? Como se fosse um tufo, um pincel, imagina isso muito grande, que é feito de material córneo. Então, ele é do mesmo material que constitui o pelo, queratinizado. Então, ele forma tipo como se fosse uma escova, né? Então, quando essa baleia ela vai encher a boca d'água, ela faz a água sair passando pela barbatana e retém o alimento, então, nessa barbatana. Então, as baleias grandes não têm dentes. Quem tem dentes são os golfinhos, e eles são todos dentes cônicos, não tem diferenciação, eles não têm a heterodontia típica dos mamíferos. Eles têm, então, os dentes todos cônicos, então, no caso dos golfinhos, a orca, inclusive, é um grande golfinho, da mesma ordem dos demais golfinhos, eles têm os dentes então, todos cônicos, eles capturam especialmente peixes, né, que são escorregadios, mas eles conseguem prender com esses dentes cônicos. Então, exemplos aqui do tamanduá, então ele não tem dentes também, ele vai ter uma língua bem desenvolvida para poder então, coletar as formigas lá no formigueiro com uma saliva bem pegajosa. Então, não tem dentes. Aqui um exemplo do morcego hematófago, para mostrar então os dentes aqui servem mais para perfurar, e aí o sangue escorre então para dentro da boca, ele vai engolindo. Temos algumas funções que são não tróficas, ou seja, não relacionadas com a parte de alimentação, de ingestão, da parte dos dentes. Então, no caso aqui das grandes mostras, que são extremamente pesadas, elas se utilizam desses dentes bem desenvolvidos para poder fazer como se fosse uma alavanca para ela se jogar, né, para cima do gelo. Então, muitas vezes é para disputas, né, para mostrar que eles, né, têm, então, mais força, né, são mais agressivos, então pode ser disputas por território, por fêmeas, e assim por diante. Então, tem o caso de porcos selvagens, no caso dos elefantes. Nos elefantes africanos, tanto macho quanto fêmea têm os incisivos bem desenvolvidos. Consegue abaixar galhos de árvores, né, fazer disputas. E no caso dos elefantes indianos, apenas o macho é que tem os incisivos bem desenvolvidos. A fêmea não vai ter os dentes. As presas, né, típicas dos elefantes. Uma coisa interessante que, se você observa bem, se você comparar, então, um mamífero tipicamente herbívoro de um mamífero tipicamente carnívoro, é o padrão de musculatura associada ao crânio. Observem aqui esse músculo representado aqui, que é o músculo temporal, é aquele que vai prender o crânio à mandíbula. Aqui atrás, ó, passa a mandíbula,
Então, ele fica muito bem firme, bem preso à mandíbula. Então, o músculo temporal é bem desenvolvido nos carnívoros, porque ele vai ter uma mordida forte. Nos herbívoros, olha o tamanho proporcionalmente, temporal aqui, o músculo temporal aqui. Ele tem uma mordida muito frouxa, no caso dos herbívoros. Em contrapartida, dê uma olhada nesse outro músculo, que é o músculo masséter, que ele conecta a lateral, nesse arco aqui, no arco zigomático. Olha o padrão e o tamanho do músculo masséter de um carnívoro e do músculo masséter no herbívoro. Então, o masséter é muito mais envolvido no herbívoro. O nome já fala masséter, é o músculo da mastigação. Então, os herbívoros mastigam muito mais do que os carnívoros. Os carnívoros basicamente mordem, rasgam e engolem. Né? Então, vão processar lá dentro o alimento. Né? Então, o músculo masséter deles é bem pequeno. Então, gente, quando a gente fala em mastigação, lembre que mastigar é apenas mamífero que faz. Ave não mastiga, répteis não mastigam, peixe não mastiga. Tá? Então, os únicos vertebrados que efetivamente mastigam, processam o alimento na boca, são os mamíferos que têm, então, músculo masséter. E nem todos processam muito alimento, né? Só pensar. A gente mesmo, às vezes, dá umas mastigadas e já engole antes de processar direito o alimento. Se olhar o tubo digestório dos mamíferos, também a gente consegue inferir na dieta. Então, é um tubo digestório completo, tem boca, tem faringe, tem esôfago. Aqui já está representando a partir do estômago. E daí o intestino delgado, até chegar na região que divide e separa os dois intestinos, que tem o seco. Observe aqui, então, intestino delgado, até chegar nesse grande seco, que é equivalente ao nosso apêndice vermiforme. Depois é o intestino grosso, certo? Então, esse tubo digestório completo, terminando no ânus, é característica dos mamíferos. Apenas os monotremados, lá os ornitorrincos, que vai terminar numa cloaca. Os demais todos terminam, então, no ânus, abrindo-se diretamente para a superfície externa. Conseguem observar o padrão, comparando os tipos de intestino aqui? Então, nesse caso, nesse, tem um estômago único, chamado, então, monogástrico. Então, a maioria dos mamíferos tem um estômago sem divisão, chamado monogástrico. Agora, mesmo aqui, você consegue perceber pelo comprimento do intestino. Percebe que esse, que é um herbívoro, ele tem um intestino muito mais longo, tanto o delgado quanto o grosso. E observe também o tamanho e o comprimento desse seco, que é equivalente ao nosso apêndice. Olhe como é no carnívoro, bem curtinho e pouco desenvolvido. Secos bem grandes num herbívoro. Olhem esse outro herbívoro, que é o caso aqui de um cervo, mas poderia ser uma girafa, poderia ser uma vaca, poderia ser uma ovelha. Eles têm, além de ter, olha, o estômago diferente dos demais, ele tem um estômago chamado digástrico. Ele vai ter 2 tipos de processamento de alimento aqui dentro. E o estômago digástrico é dividido em 4 espaços, 4 compartimentos: rumen, retículo, ômaso e abômaso. Eu já vou mostrar para frente uma outra imagem que melhora o detalhamento desse estômago digástrico. Por que digástrico? Porque ele faz tanto digestão química quanto fermentação aqui dentro. Certo? Então, esse é o padrão do estômago de um ruminante. Certo? Então, ele tem essas divisões do intestino. Observe também o comprimento do intestino, delgado e grosso. Então, percebem que os herbívoros têm intestinos mais longos, secos mais desenvolvidos, ou mesmo espaços maiores dentro do seu estômago. Por quê? Porque se alimentar de vegetal é muito mais complexo, porque o vegetal tem muita celulose, e os animais não conseguem digerir quimicamente celulose, eles precisam de ajuda. Então, eles têm internamente organismos simbiontes, especialmente aqui no caso no rumen, nos secos, que são bem desenvolvidos nesses animais, para ajudar a fazer a fermentação, para quebrar a celulose e conseguir obter nutrientes a partir dela. Então, os mamíferos não possuem enzima específica para quebrar a celulose. Tem que contar, então, com os organismos que vivem dentro dos seus intestinos, no caso, os simbiontes. Certo? E observe, então, o carnívoro, que tem o intestino, de modo geral, mais curto e secos, bem pouco desenvolvidos. Aqui é o exemplo do insetívoro, então se alimenta de pequenos organismos, vermes, pequenos insetos, então realmente ele é bem diferenciado, praticamente nem tem um seco característico. Tá? Então isso vai diferenciar entre os grupos animais. Mais alguns exemplos, que mostrando de novo um herbívoro e um carnívoro, mostrando então um estômago monogástrico, apenas uma divisão, mas secos bem desenvolvidos nos mamíferos herbívoros não ruminantes. Aqui é um cavalo, aqui é um coelhinho.
Então, o seco, que é bem desenvolvido, e o intestino longo. No caso dos herbívoros ruminantes, estão aqui, então, os bovídeos, os cervídeos e os girafídeos, a girafa também entra aqui, eles têm os 4 espaços para fazer um corte do estômago, e o ruminante verdadeiro, ele tem o rumen, o retículo, o ômaso e o abômaso. 4 compartimentos. Como é que ele faz? Então, você vai ver a vaquinha, está lá sentadinha, no capim, né, comendo capim, e ela vai, então, ingerir, coletando com a língua, e vai engolindo, e vai mandando esse alimento lá para dentro do rumen, antigamente era chamado de pança, vai encher a pança. Aí, de tempos em tempos, ela vai fazer o quê? Vai ter um movimento, musculatura do rumen, ele vai passar um pouco de cada vez, né, do alimento que ele engoliu, para esse espaço chamado retículo. E, com força, vai jogar isso aqui lá para a boca. Lembra que tem aqueles dentes molariformes que vão mastigar. Ele já tomou um banho aqui de líquidos com fermentadores, vai lá para a boca, mastiga, e retorna para dentro do tubo digestório. Só que como vai ser um material já cortado, fininho, ele não vai ficar muito tempo no rumen, ele vai ficar como se fosse, né, um sobrenadante, ele fica por cima ali do líquido. E ele vai passar, então, direto, não vai mais passar pelo retículo, porque se ele atravessa direto, passa pelo ômago e abômago, e aí vai para o intestino. Certo? Então, o ruminante, ele vai engolir, ele vai voltar porções de cada vez lá até a boca, mastiga, engole de novo e aí passa para frente. Então, esses 3 espaços aqui, as 3 primeiras câmaras do estômago, são câmaras fermentadoras. Apenas o 4º espaço aqui, que é o abômaso, que vai ser, então, o estômago químico. Então, é essa porção aqui que é equivalente ao estômago monogástrico, sem compartimento, sem divisão, dos outros mamíferos. Aqui mais um detalhe. Então, uma ovelhinha, ela vai engolir, vai lá para o rumen, volta para o retículo, ômaso, abômaso, e aí vai para o intestino, certo? Então, isso acontece para os ruminantes verdadeiros. Os camelídeos, no caso do camelo, da lhama, eles também ruminam, mas eles não estão na subordem ruminante, porque eles têm apenas 3 compartimentos. Eles têm o rumen, mas esses 3 aqui, ó, na verdade, são apenas 2, né, por fusão aqui desses compartimentos. Mas eles fazem, então, o mesmo processo. Certo? Então, aqui, com essas imagens, podemos, então, finalizar essa parte que fala, então, do processo digestório. Então, a dieta é bem variada, tem os que são mais herbívoros, mais carnívoros, tem os, como a gente, que somos onívoros, nos alimentamos, então, de dietas bastante variáveis, e os tubos digestórios, então, correspondem a nessas características morfológicas, fisiológicas, estão relacionadas, então, com a dieta. Então, na sequência, nós vamos falar sobre os demais sistemas e órgãos, então, internos dos mamíferos.